Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da jornada 120 dias de quilting fácil. Eu sou a Bia Abdala e eu sou especialista em tornar o quilting fácil. Eu mostro que qualquer pessoa é capaz de fazer lindas peças. Peças como esta daqui, com quilting. E afinal de contas, o que é o quilting? O quilting são essas costuras que a gente faz para unir as camadas da peça. Sim, todas as peças, ou elas são compostas por um tecido, uma camada de manta e um tecido do forro. Também existem as peças que são um tecido de patchwork. Patchwork são essas costuras que a gente faz pegando um monte de retalhos e formando um desenho aleatório. Pode ser uma estrela, pode ser um coração, pode ser até a foto de alguém. Sim, a gente consegue fazer reproduções de imagens, de desenhos com pedacinhos de tecido. E isso daqui se chama patchwork. Todas as peças de patchwork, elas também precisam de um quilting. Elas são compostas por um topo, uma camada de manta e uma camada de forro. E para unir essas três camadas, tem as costuras. E essas costuras são o quilting. E a gente usa esse tipo de costura para todos os tipos de peças. Se você for fazer uma cestinha de pão, tem quilting nela. Se você for fazer uma toalhinha de bandeja, tem quilting nela. Se você for fazer uma almofada, tem quilting. Até mesmo em jaquetas tem quilting. Sabem aquelas jaquetas de inverno cheias de costuras? Aquilo é quilting. Sim, o quilting são as costuras que fazem a união das três camadas. E é por isso que o quilting é super valorizado, porque ele tem duas finalidades. Uma delas é embelezar a peça e a outra estruturar a peça. E é isso que eu vou te ensinar ao longo de toda essa jornada, que o quilting ele tem essas finalidades e ele agrega valor em todas as nossas peças. Mas além de tudo isso, o quilting ele é uma terapia. A gente ir para a nossa máquina de costura, criar nossos próprios projetos, nossos próprios desenhos de quilting, isso não tem preço, isso não tem valor que pague, porque é muito gostoso a gente conseguir produzir peças maravilhosas com a nossa máquina de costura. Então, se você tem uma máquina de costura aí na sua casa, tá deixando ela de lado, você está perdendo tempo, você podia estar produzindo presentes maravilhosos para todos que você ama. Já pensou você confeccionar todos os seus presentes de Natal? E ainda dá tempo. Natal está quase aí, mas você ainda tem tempo de aprender a fazer lindas peças com quilting com a sua máquina de costura. Ah, Bia, mas eu sou muito iniciante, eu mal sei colocar a linha na agulha. Não tem problema. Comigo você vai aprender todo o caminho que você precisa trilhar para conseguir fazer peças incríveis. Eu vou te ensinar desde o básico até o quilting mais avançado. Eu vou te mostrar que qualquer pessoa é capaz de fazer lindas peças. Na aula de hoje, eu quero mostrar a importância da gente trabalhar com o que a gente já tem à nossa disposição. Tanto a nossa máquina de costura quanto os retalhos. O como é gostoso pegar pequenos retalhos de tecido e transformar em verdadeiras obras de arte. Peças únicas, peças exclusivas, com muito amor. Cada peça feita com cada retalhinho de tecido tem um valor agregado. E as pessoas que recebem um presente artesanal, elas sentem toda essa energia, toda essa vibração boa. Então aprenda a colocar amor e sentimento nas suas peças e você vai ver o bem que você vai fazer para a pessoa que recebê-las. Olá, eu sou a Luzia, uma das meninas da equipe da Bia Abdala. Há exatamente 13 meses, eu me encontrava numa situação semelhante à de vocês. Eu digo semelhante porque eu não havia participado de nenhum preparo, nenhum esquenta, nenhuma semana de quilt fácil. Eu caí de paraquedas numa live onde a Bia anunciava para o dia seguinte a abertura das inscrições para o curso, um curso completo de straight quilt. Aí eu pensei, será mais um curso? Mais um daqueles que prometem e a gente não consegue alcançar? Será que eu vou dar conta de fazer as aulas, as atividades? Será que é caro? Bem, no dia seguinte, logo cedo,
Acessei o link que ela havia fornecido e vi que eu teria condições de fazer o curso. Fechei os olhos para todos os medos e me inscrevi. Bom, em dezembro de 2020 eu completei o curso completo e agora em agosto eu completei o curso profissional. Sou madrinha de algumas turmas da Bia e continuo fazendo as atividades que ela propõe. Me sinto muito realizada. Gente, foi a decisão certa na hora certa. Cada trabalho feito é um prazer. Se dê essa oportunidade de se realizar, venha fazer parte da família do Straight Cute. Você vai fazer trabalhos maravilhosos. Eu espero você lá. Este quilting eu fiz com a técnica da Bia Abdala. Quilting fácil é para todos. Fiz esse straight quilting com a técnica de Bia Abdala. Quiltei essa peça usando a técnica da professora Bia Abdala, straight quilting. Esta peça eu fiz com a técnica da Bia Abdala. Quilting fácil. Essa peça eu fiz usando straight quilt. Este quilt eu fiz usando a técnica da Bia Abdala. Veja como está lindo. Esta peça eu fiz usando a técnica de straight quilting de Bia Abdala. Olá meninas, eu sou Ana Maria aqui do Panamá e eu fiz esta bolsa com a técnica da straight quilting da Bia Abdala. Amei fazer. Graças. Tchau. Olá, eu sou a Érica, eu sou aluna da Bia Abdala tem um pouquinho mais de um ano. Entrei crua, sem conhecer nada. Não sabia nem trocar o pezinho de máquina para fazer quilting, daí eu descobri que não precisava trocar para fazer o straight quilt, achei mais fácil ainda. E eu tinha um pouco de receio, assim, de encarar um curso online e não dar conta, não dar devida atenção, assim, e eu fiquei bastante surpresa, porque existe um grupo das alunas e uma está sempre motivando a outra, tem os desafios que a própria Bia passa, então existe uma motivação constante, como aquele encontro presencial que a gente vai, que às vezes não tá nem com vontade de ir, mas tu chega lá, a amiga te incentiva, te mostra, tem o cafezinho, tem o bolinho. A gente não tem essa possibilidade de se encontrar, mas tu cria vínculos e todas se ajudam de tal forma que é como se fosse presencial, assim, então é bem bacana, assim, e a técnica é muito simples, é muito fácil, tu já sai quiltando desde a primeira peça. Eu convido vocês a conhecer, a participar, tenho certeza que todas vão se apaixonar, assim como eu me apaixonei. Para a aula de hoje, nós vamos fazer um trabalho usando faixas de tecido. Então, vamos lá. Como que nós vamos montar este nosso trabalho? Primeiro, nós vamos unir 8 faixas de tecido. Eu usei 8 porque eu estou usando faixas de 1,5 polegadas. Não importa o tamanho da faixa que você vai usar. Você vai na sua caixa de retalhos e vai escolher um degradê ou unir apenas faixas coloridas em tons de rosa ou em tons de amarelo, não importa. Você vai escolher a combinação que você quer fazer para a sua união de faixas. Eu aqui optei por um degradê. E eu vou fazer um degradê de 2 cores, então eu vou fazer o mesmo processo, 2 cores, ó. Eu usei este degradê e depois eu usei este degradê aqui. Então, mais uma vez, não importa o tamanho de faixa que você vai usar, o importante é você escolher a sequência e todas as faixas, elas têm que ser do mesmo tamanho, combinado? Então, primeiro, você vai unir. Eu usei 8 faixas, mas se você for usar faixas mais largas, você pode usar 5, 6. Veja aí como que você acha que vai ficar mais legal para fazer esse teu projeto de hoje. Vai unir as faixas usando a mesma costura. Bia, que costura que você usou? Eu usei 1/4 polegada, mas você vai usar a costura que você está habituado a usar. A margem de costura aqui atrás,
A única coisa que tem que importar é que sempre tem que ser a mesma margem de costura. Se você usou 1/4 de polegada, você vai usar 1/4 de polegada do início ao fim do projeto. Se você usou meio centímetro do início ao fim do projeto. Se você usou 75 milímetros do início ao fim dos projetos. As faixas, elas têm que ser da mesma largura e você tem que usar a mesma margem de costura. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai medir quanto que deu depois que você emendou as suas faixas, da pontinha até a pontinha. Passe bem a ferro e vai medir. Fez essa medição, você vai cortar um quadrado. Se aqui deu 8 centímetros, você vai cortar um quadrado de 8 por 8. Se aqui deu 12 centímetros, um quadrado de 12 por 12. Viu como não tem importância se a professora está ensinando o projeto, neste caso aqui, nesse tipo de projeto, não tem importância se eu estiver trabalhando em polegadas ou em centímetros. E é por isso que eu nem gosto de passar medida, eu gosto que vocês entendam o processo, porque daí vocês podem replicar usando os retalhos que vocês têm. Então, é o seguinte, vai cortar as faixas, ou vai pegar as faixas que você tem, todas vai deixar da mesma largura, vai emendar uma faixa na outra, vai escolher quantas faixas você vai querer colocar no seu projeto. A partir do momento que você determinou o número de faixas, você vai medir e ver qual que é o tamanho que deu e vai cortar um quadrado. Daí, você vai simplesmente dividir o quadrado exatamente na diagonal. Você pode colocar na base de corte e cortar pelo ângulo de 45, ou simplesmente, se tiver certinho o seu quadrado, somente cortar no ângulo. Feito isso, você vai fazer isso com 2 sequências de cores. Feito isso, metade do quadrado você vai colocar num lado, a outra metade você vai colocar no outro, e a mesma coisa com os outros, e daí você vai costurar primeiro este triângulo neste, tombando, costurando e tendo ele ali, depois este neste e depois um triângulo no outro. Feito isso, como a gente cortou nas diagonais, este ângulo aqui, ele está todo em viés, ele fica maleável. Então, eu gosto, para esse tipo de projeto, colocar numa entretela. Então, eu pego uma entretela bem fininha. Primeiro, eu passo bem a ferro. Notem que, ó, tombado costura para lá, tombado para cá. Passo bem a ferro, deixo tudo bem assentadinho. Todas as costuras, elas estão tombadinhas aqui, ó. Essa faixa estavam todas para cá, essas todas para lá. Essas daqui estavam todas para cá, essas estão todas para lá. E depois que eu uni as duas, uma para lá e uma para cá. Por que que eu faço isso? A hora que eu for fazer o quilting, não tem. Eu passo a mão aqui, claro que tem as costuras, mas eu não tenho calombo de costura nem aqui no centro. Não tenho calombo. Tenho mais calombo do que na parte onde não tem costura nenhuma. Mas eu não tenho costura torta, não tenho nada que vá me dificultar na hora do quilting. Agora, você vai escolher o que que você quer a tua peça. Ah, eu quero que seja um trilho. Como que eu poderia fazer esse trilho? De repente, eu venho com um tecido neutro aqui, coloco aqui, um outro tecido neutro pro lado de cá, pode ser um trilho com o biquinho, posso fazer vários blocos desses e dar continuidade, eu poderia simplesmente continuar fazendo, como que eu faria aqui, ó, coloco um aqui, é que eu não fiz mais peças dessas, mas eu poderia fazer desta maneira. Aqui um azul, aqui uma sequência de azul, e ir dando continuidade na minha peça. Claro que daí casando sempre as costuras. Aqui eu preciso fazer um bloco que case as costuras certinhas aqui, ó. Para daí dar continuidade na minha peça. Ou eu posso simplesmente intercalar, cortar, ver agora a medida que deu este bloco aqui. Vou lá e corto a mesma medida num triângulo, num quadrado neutro. Por exemplo, um quadrado preto ou um quadrado branco. Eu posso intercalar um bloco colorido com um bloco preto ou um bloco branco, ou até mesmo um bloco cinza. Então, se eu quisesse fazer uma manta toda colorida e moderna, eu faria vários blocos exatamente iguais a este daqui, e daí eu cortaria
vários blocos exatamente iguais a esse daqui do tecido neutro. E eu intercalaria um bloco colorido, um bloco preto, um bloco colorido, um bloco preto. Montaria uma fileira. Na fileira seguinte, aonde tem colorido, vai ter preto. Aonde tem preto, vai ter colorido. E vou fazer uma manta intercalando os coloridos. Eu não vou fazer porque eu não tenho tecido suficiente para fazer isso com os coloridos. Eu tenho restos de tecido. Isso daqui são restos de outros projetos meus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou provavelmente aumentar esta peça. Mas eu queria que vocês percebessem que vocês conseguem, com retalhos, fazer peças incríveis. Imagine uma frente de almofada feita com esse coloridão. Imagine você intercalar no seu sofá uma almofada colorida, uma almofada só rosa, uma almofada só amarela e uma almofada com o barrado que você fez. Ou mesmo fazer esse bloco maior. Sim, você pode fazer peças imensas. Faz uma tira de tecido inteira, corta um blocão e faz um almofadão com essa técnica. Só para você entender que dá para fazer muita coisa com os nossos retalhos. Então, é uma ideia para você aproveitar os seus retalhos e fazer peças criativas, peças coloridas, peças que vão alegrar o seu dia a dia e de quem você for presentear ou de quem você for vender. Tenho certeza que as pessoas vão gostar desse diferencial. Preocupação aqui é a hora que emendar, você casar certinho as costuras. Se você cortou reto e costurou reto, naturalmente vai casar essas costuras. Então, você não precisa se preocupar com isso. Aqui é um outro exemplo de como você pode aproveitar os seus retalhos. Eu peguei um quadradinho, cortei no meio, daí eu peguei uma faixa, encaixei ali e cortei acompanhando a diagonal. Então, aqui era um quadradinho azul que eu cortei no meio, daí eu tinha faixas dessas cores. Peguei e emendei primeiro essa faixa e fiz acompanhando o ângulo aquela parte. Daí eu fiz esta faixa e fiz acompanhando a faixa ali. Daí eu emendei esta faixa e acompanhei o ângulo, emendei esta faixa e acompanhei o ângulo e daí coloquei metade de um tecido cinza. E com isso eu vou compondo meus blocos. De novo, como foi feito na diagonal, para não alargar, eu pus na entretela. E daí é só eu ir deixando blocos preparados com retalhos e depois eu posso fazer composições com quilting moderno. Como que eu faria neste caso aqui? Eu posso simplesmente agora emendar blocos exatamente desse tamanho na cor cinza. Então, eu posso ir compondo com o meu tecido cinza vários blocos lisos cinzas e não preciso ter mais nada. Minha manta pode ser simplesmente isso. Minha manta pode ser um tecido inteiro cinza, só que feito em blocos, porque eu gosto de separar em blocos, com esta parte perdida no meio do meu tecido. Isso é o Modern Quilt. Poderia fazer tipo um bloco, corto exatamente deste tamanhinho aqui, um bloco cinza, outro cinza, outro cinza, vou compondo blocos e de repente jogo um bloco inteiro verde, ou inteiro roxo, ou inteiro azul marinho. Ou faço um inteiro assim, inteiro completo, com um quadradinho, o quadrado roxo em volta, as faixas de verde formando volta e jogo lá blocos perdidos assim. Então, quando eu tenho restos de tecido, eu vou fazendo os meus mini blocos e vou guardando um tecido que faça sentido com aqueles mini blocos para transformar numa manta de Modern Quilt ou mesmo num trilho de mesa de Modern Quilt. O que é um Modern Quilt ou patchwork moderno? É exatamente isso, a gente aproveitar nossos retalhos e transformar em arte. Peraí. Você tá comigo até agora e ainda não deu like nessa aula? Não compartilhou esse vídeo e não chamou uma amiga para assistir junto com você? Como eu sempre digo, costurar junto é muito mais divertido. Então aproveita e compartilha esse vídeo agora. E se você ainda não deu o like, aproveita, taca o dedão aí, dá o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Agora, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não sabe de nada do que eu tô falando, deixa eu já te avisar, o canal aqui é incrível. Eu ensino que qualquer pessoa é capaz de aprender a fazer lindos quiltings com qualquer máquina de costura. Então aproveita, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho. E quando você for ativar o sininho, marque receber todas as notificações, para não perder mais nada daqui para frente.
E se você já é inscrito no canal e ainda não ativou o sininho, faça isso agora para não perder nada. Eu posto conteúdo todos os dias aqui no canal, conteúdos incríveis, únicos, inéditos, todos os dias. Você não vai querer ficar de fora, vai? Aproveite também, toda vez que você for assistir um vídeo que você gostar, compartilhe com algum amigo, com alguém que você acha que vai gostar do conteúdo. Assim você está ajudando o canal a crescer, ajudando o YouTube a distribuir mais meus vídeos e percebendo que você gosta desse tipo de conteúdo. Daí toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Você não vai ficar perdendo nada de todo o conteúdo, porque todo mundo já tá ligado, você não vai querer ficar de fora, vai? Olá, eu sou Vitorina e eu descobri que era possível fazer um quilt lindo como este aqui, usando somente a minha máquina comum, sem precisar usar réguas ou mesmo trocar o pezinho da máquina. É possível sim, viu? Aqui está a prova. Eu sou a Tereza e fiz este bloco, este quilt, na primeira aula. Estou muito feliz. Eu sou Inocência Ribeiro de Lima, de Santa Cruz do Rio Pardo, estado de São Paulo. Sou aluna da Bia Abdala. Este é o primeiro quilting que eu fiz com a minha máquina de costura reta. A Bia sempre nos ensina que fazer o quilt com a máquina de costura reta é tão fácil quanto costurar. E é mesmo. Sou Maria Filomena, moro em Franca, sou aluna da Bia Abdala. Na minha máquina de costura reta, eu fiz esse trabalho e convido a todas a participarem. Olha o quilting que eu fiz na primeira aula, tá lindo? Olha o outro lado. Meu nome é Silvia, eu sou de Andradina, sou aluna da Bia Abdala e esse é meu primeiro bloco. Eu sou Vitorina e fiz esse bloco na primeira aula de Straight Quilting com Bia Abdala. Este quilt eu fiz na primeira aula. Olá, eu sou Lucileia, sou de Volta Redonda. O meu primeiro quilt com a Bia. Primeira aula. Lindo, né? Eu sou a Filomena Batista, de Portugal. Este é o quilting que eu fiz da primeira aula. Até mesmo o nosso coloridão ia ficar bonito jogar ele num tecido cinza. Não é jogar e aplicar ele no tecido cinza, não. É cortar um tecido cinza do tamanho desse bloco, aplicar aqui, de repente uma faixa cinza ali, uma faixa mais larga lá em cima, e eu vou compondo a minha peça com esses pedaços de tecido. Então, o patchwork moderno é exatamente isso. Você pegar as suas faixas de tecido, os seus retalhos de tecido e ir compondo, ir criando. Você veja, eu poderia simplesmente imaginar como que eu quero fazer a minha criação maluca, bem aleatória, e daí eu vou emendando, corto uma faixa, emendo uma faixa mais larga de cinza, emendo com uma faixa de pink, daí emendo com uma outra faixa de cinza, aí pego esse bloco, emendo uma faixa aqui e uma faixa na parte de baixo, e emendo nessas faixas, e daí eu corto mais uma faixa e emendo, e fica composições bem lindas. Olha essas fotos que eu separei de fotos da internet para você ter uma ideia de composição do que você pode fazer com o Modern Quilt ou com o patchwork moderno. E depois de juntar todas as partes, ficou assim. Pois é, a Bia pediu pra marcar nesse buquê que eu quem tinha.
Então ficou mais fácil de quiltar com visão, passaporte para os pontos turísticos. Comprei uma máquina e já vi assim. Então comecei a fazer aula. Então, daí eu descobri que a Bia tem um ateliê perto da minha casa. Mas eles fazem o topo da manta, daí fecham tudo e daí... Só que, ai, tem que tudo cheio. Por isso eu digo, Você que a gente tá querendo aqui, você faz, olha, porque a gente tá pagando. Tá se deliciando aí, né? Tá, ele não tá muito quente, mas ele vai chegar lá. Mas eu me identifico, porque eu também sou. Que tal esses branquinhos aqui, Ju? Lindo, de apaixonar. Vou fazer uma manta só de brancos. Obrigada, eu tô amando estar aqui toda.